Jesus, Jesus. Aleluia. Como é bom fazer parte de um reino inabalável, de um reino eterno, de um reino que está firmado de eternidade a eternidade. Como é bom, sabe, eu fiquei pensando enquanto cantávamos aquela música, Os Reinos Se Abalam. Literalmente, o meu coração se encheu de regozijo. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos dias em que todas as nações estão abaladas, mas pela graça de Deus, nós fomos resgatados desse império de trevas, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos nessa terra, mas não pertencemos a ela. Nós somos cidadãos dos céus, cidadãos dos céus. O nosso governo é um governo eterno, justo, sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, humildade. Esse é o nosso rei, esse é o nosso governo, esse é o nosso Senhor. Eu queria que você estivesse hoje com a sua fé fortalecida e com o coração cheio de alegria, porque nós não fazemos parte deste mundo. Por isso, as notícias não nos governam. Aquilo que falam, o pessimismo, tudo que a gente ouve, não pode nos governar, porque o nosso reino é inabalável. O nosso rei vive eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E aqueles que a amam, e aqueles que têm essa palavra como fundamento, jamais serão abalados. Ainda que venham tempestades, ainda que venham as ondas, ainda que soprem os ventos, transbordem os rios, esta casa está edificada sobre a rocha. De 1 Coríntios 3:11, o firme fundamento, Jesus Cristo nosso Senhor. Obrigado, Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração, porque o Senhor nos colocou num reino sempre eterno, porque não estamos firmados nas incertezas desse mundo, mas na tua fidelidade, na tua bondade, na tua misericórdia. E isso nos dá segurança, isso nos dá esperança, isso nos dá alegria, isso nos traz a paz. Que essa fé encha o coração dos irmãos, daqueles que nos assistem, que essa fé inunde as casas, em nome de Jesus, e que possamos andar neste mundo como filhos do Rei dos Reis, aleluia, como filho do Senhor dos Senhores, aquele que tem a última palavra, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Obrigado, Jesus, obrigado, aleluia, amém. Como nós costumamos, nós queremos dizer para os irmãos que a partir de hoje, nesse novo layout da igreja, nossas ofertas, as ofertas dos dízimos vão ser colocados ali, o gasofilaço vai ficar do lado esquerdo, também está no altar, amém? Mas às vezes a pessoa fica meio tímida de vir para frente da câmera, vir aqui na frente, então vai ficar ali. Você pode a qualquer momento do culto vir e cultuar a Deus também através do seu dízimo e ofertas, amém? Estão ali, vocês que nos assistem, que estão nos acompanhando aqui no cantinho direito, nós temos o QR Code, que você pode colocar sua câmera ali, fazer a leitura, ou se não, você pode utilizar o link do PagSeguro, que a Sandy já colocou aí no nosso grupo, tá? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos, e as suas misericórdias duram para sempre. Você crê nisso? Você pode assentar.
Como é de costume, eu queria saber se nós temos aqui 2 pedidos de oração que foram colocados aí no YouTube, na nossa transmissão. Uma é a Eliette, que tem pedido pela transformação da sua irmã. Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu queria uma pessoa para orar pela irmã da Eliette. Quem pode orar? Não vou só eu orar, nós vamos começar a profetizar juntos aqui, amém? Quem pode fazer essa oração? Vou contar até 5, senão eu vou orar. Eu não vou perder o privilégio, amém? 1, 2, 3, 4, não acredito. 5, então eu vou orar. E a Kátia também tem pedido oração pela família. Glória a Deus, vamos orar também pela família da Kátia. Alguém aqui tem necessidade de oração? De um milagre, de uma resposta? Me dá aí por favor uma caneta, deixa eu escrever aqui. Como é que é o nome, sabe? José, e junto com a família? Sozinho. Então o José, ele é o quê? Então é teu primo, né? Amém. Então vamos orar pelo José, que sofreu um grave acidente. Vamos clamar pela vida dele em nome de Jesus. Tem mais alguém que queira uma oração? Fala, querido. Os documentos lá do Cefenai, é isso, né? Então os documentos eu ia fazer Yuri, do Igor e Yuri, às vezes eu confundo os dois. Que mais? Tem mais algum motivo de oração, irmãos? Então eu vou te pedir, você já sentou um pouquinho, descansou? Fica de pé de novo, vamos levantar um clamor juntos, amém? Juntos, eu vou orar, mas você também clame e declare junto comigo a resposta dessas orações. Pai, como igreja, o Senhor tem nos dado autoridade, e essa autoridade está no teu nome, mas nós profetizamos agora, segundo os pedidos que nos foram passados, primeiramente pela irmã da Eliette. Ela tem clamado por uma transformação na vida dela. Senhor, nós declaramos agora a operação poderosa do Teu Espírito Santo, que convence, que transforma, que muda, em nome de Jesus. Nós declaramos, transforme a vida da irmã da Eliette. Ó Deus, traga salvação, libertação, traga a Tua vida em nome de Jesus. Nós declaramos o poder de Deus agindo na vida dela, Pai. Oramos também pela família da Kátia. Declaramos o teu governo, Senhor, na família dela, ó Deus, no seu esposo, na vida da Kátia, dos seus filhos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor opere maravilhas nessa família. Nós declaramos que venha teu reino e seja feita a tua vontade na vida deles, papai. Também, pelo José, Senhor, nós queremos declarar em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor opere. Nós não sabemos a gravidade desse acidente, não sabemos o real estado dele, mas o Senhor sabe, e nós liberamos uma palavra agora, onde ele está, que o Senhor opere. Deus, nós declaramos agora, em nome de Jesus, seja curado, seja restaurada a sua saúde, seja devolvida a vida, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos o teu cuidado na vida do José, em nome de Jesus. E também, Senhor, apresentamos os documentos do Igor, que foram submetidos lá na embaixada. Ó Deus, nós cremos que o Senhor tem grandes planos para a vida dele. Por isso, Pai, que não haja nenhum impedimento, Senhor, que Satanás não toque, Senhor, nesses documentos, e que o Senhor libere em nome de Jesus, para que o teu filho possa ser enviado por essa igreja, e ser abençoado naquela nação, e venha, volte para cá, para também derramar aquilo que ele receber lá, em nome de Jesus. Também oramos pela família do Luciano, Pai. Declaramos em nome de Jesus a operação do Senhor em toda a família. O Senhor sabe o clamor do seu coração, o Senhor conhece. Isso, papai, responde agora esse clamor, responde agora essa oração. Pai, mesmo se ele não consegue orar com gemidos inexprimíveis, que o Senhor apresente, Senhor, todas essas necessidades, e nós declaramos que a família dele vai viver milagres,
milagres da parte de Deus, de salvação, de cura, de libertação, de restauração de relacionamentos, em nome de Jesus. E essa mesma bênção sobre todas as famílias da tua igreja, que o Senhor opere maravilhas, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua presença se manifeste em cada relacionamento, em cada família, segundo a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Pode assentar novamente. Quem? Crianças podem subir com a titia. Quem que vai cuidar? Tio Igor, com o tio Igor, glória a Deus, já está, isso aí meu irmão, são esses homens que estão trabalhando, que Deus vai chamar para a sua seara, para a sua obra, glória a Deus. Deus abençoe Igor, em nome de Jesus. Amados, eu queria colocar-se aqui, hoje nós vamos começar a compartilhar os slides que estão aqui, vão aparecer também na transmissão, legal, né? Vai ser a primeira vez hoje. Então, queria que colocasse aí o primeiro, para a gente ver o tema que nós temos falado, temos ouvido, aliás, nós não temos falado, nós temos ouvido o Espírito Santo falar conosco a respeito de unidade, a respeito de amor, a respeito de relacionamentos, amém? E eu sinto que vamos continuar nesse rio até que ele mude, amém? E a palavra que Deus nos deu hoje foi essa chave, a chave da unidade, que tem um nomezinho chamado humildade. Interessante, porque as duas palavras são bem parecidas, né? Humildade e unidade, e elas estão diretamente correlacionadas, porque não existe humildade, não existe unidade sem humildade, não existe. A humildade, ela é a chave, e hoje nós vamos ver pela palavra, como que nós podemos alcançar esse coração humilde, com quem nós podemos aprender, como nós podemos ter esse coração, como o de Jesus, amém? É muito bonito, queremos viver a essência do amor de Deus em todos os nossos relacionamentos. Quantos querem viver a essência do amor de Deus nos seus relacionamentos? Irmãos, semana passada eu falei, acho que foi na quarta, que nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que nós já recebemos de Deus, como se Deus tivesse limite. Nós não podemos colocar limites para aquilo que Deus pode realizar na nossa vida. Nós não podemos estabelecer padrões e dizer, olha, até aqui é onde eu quero chegar. Irmãos, Deus é infinito. Fala para a pessoa que está do seu lado, inclusive vocês que estão nos acompanhando aí, fala para quem estiver com você, Deus é infinito, amém? Todos os seus atributos são infinitos. Quando fala em misericórdia, não existe uma dose de misericórdia. Quando fala de amor, não existe uma dose de amor. Vocês estão entendendo? É infinito. Tudo que você sabe sobre amor ainda não é nada, irmãos, perto do oceano de amor que Deus tem para revelar para nós. Tudo que você sabe sobre unidade, você ainda não sabe nada. É muito que nós precisamos aprender, e muito que nós precisamos caminhar. Glória a Deus. Então vamos deixar a palavra de Deus rasgar o nosso coração, nossas vidas, em nome de Jesus, tá? Isso. Vamos falar primeiro do maior inimigo, depois nós vamos falar sobre o maior aliado da unidade. O maior inimigo que nós temos na unidade, contra a unidade, chama-se ego. E eu coloquei aqui essa imagem desse mochileiro aqui, ó, uma mochila grande, porque nós precisamos entender que todos nós aqui estamos carregados de filosofias vãs, que são passados de geração em geração, que são passados ao longo da história, que são passados através de veículos de comunicação, e nós vamos ouvindo, e devagarzinho aquelas palavrinhas, aqueles pensamentos filosóficos vão sendo aceitos por nós, e
E quase todos os filósofos que não são cristãos, que não têm a palavra de Deus como a essência da sua filosofia, eles alimentam o ego. Quase todos os filósofos, por isso que a filosofia ela é tão valorizada para quem não tem a palavra de Deus como o seu alicerce. Então olha só, por exemplo, lá na Grécia, no tempo da Grécia, existia um pensamento filosófico que dizia que seja sábio e conheça a si mesmo. Olha só que interessante. Então você precisa buscar essa sabedoria e se descobrir através da sabedoria humana. Não está falando de sabedoria de Deus aqui. Isso alimenta o quê? O ego. Olha só, no judaísmo, o judaísmo insistia no seguinte: seja bom e se ajuste à lei. Isso tem ou não tem na nossa filosofia de vida também? Sim ou não? Vocês conseguem ver que isso aí também faz parte da nossa construção filosófica? E tudo alimenta o nosso ego. O hedonismo, aliás, não é hedonismo, é hedonismo. Ele fala assim: busque o prazer e se satisfaça. É interessante que muitas dessas filosofias nós conseguimos perceber até mesmo no, entre aspas, evangelho que está sendo pregado hoje. Há um evangelho cujo centro é o prazer do homem. Sim ou não? Busque prazer e se satisfaça. Ego. A educação orienta: seja hábil e expanda o seu universo. Vocês estão vendo? São coisas que são batidas dia e noite. Você precisa ser sábio, você precisa conhecer as coisas, para que você tenha um universo de conquista, disso e daquilo. Vocês estão entendendo? Tudo ego, tudo alimenta o ego. A psicologia motiva: seja confiante e se autoafirme. Está alimentando o quê? O ego. O materialismo apregoa: seja possessivo, realize-se em possuir. Vocês estão vendo como as coisas são perigosas? E a gente, queira ou não, irmãos, são ventos de doutrinas filosóficos que passam e nós, sem perceber, somos levados por ele. Se nós não tivermos um trilho muito bem colocado da palavra, esses pensamentos começam a fazer parte e alimentam o nosso ego e nos tornam pessoas arrogantes e orgulhosas. Olha o que o humanismo ensina: seja capaz e creia em Deus. É isso? Em si mesmo. Confie em si mesmo, não confie nas pessoas. Esqueça Deus. Se Deus existe, Ele está lá em cima, você tem que se virar. Faça por ti mesmo. Vocês já ouviram isso? Humanismo. E o orgulho, esse aí é que é perigoso. Ele afirma o seguinte: seja superior, promova os seus interesses pessoais, ainda que seja em detrimento de qualquer relacionamento que você tenha. Vocês estão vendo como é sério? E essas filosofias, essas palavras, sabe, que são semeadas por outdoors, pelo celular, pelos vídeos, pelos filmes, tudo isso está sendo semeado. E o nosso ego cada dia mais cheio, nós cada dia mais cheios de si mesmo, sim? Cada dia mais achando que nós somos os donos da verdade, que nós sabemos, que nós podemos, E cada dia nós vemos que tudo isso tem produzido uma geração mais fria, mais terrível, mais descontente, mais angustiada. Sim ou não? Agora, há uma esperança. Glória a Deus. Qual que é a nossa esperança? E é a única esperança de nós vivermos relacionamentos fortes. É Jesus, o coração dele ser expresso através das nossas vidas. Amém? É Jesus em nós. Olha o que Jesus diz em Mateus 11:29. Vinde a mim,
e aprendei de mim. Olha que interessante como Jesus se autodefine. Eu sou duas coisas: manso e humilde de coração. Então a primeira coisa que precisa entender é que para construir um caráter de humildade, você precisa tirar aquela mochila de filosofias que alimentam o seu ego. Vocês estão entendendo? Vocês estão dispostos a abrir mão de tantas filosofias que tem o seu eu, o seu ego como centro, para viver e aprender com Jesus esse caráter de mansidão e humildade? Porque não tem como a humildade andar junto com aqueles pensamentos. Não tem como. Ou é um, ou é outro. Jesus diz lá em João, capítulo 17, 23, olha o que ele diz: eu neles. Ele está falando, quem é esse neles aqui? Ele está orando pela igreja. Ele está orando por mim e por você, amém? Ele está falando de você. Ele disse: se eu estiver neles, tu estiver em mim, aí eles vão ser aperfeiçoados na unidade. Vocês estão entendendo? Então assim, Jesus precisa viver em nós. O Rafael precisa desaparecer e a Sara precisa desaparecer, para que o nosso relacionamento como casal flua em Jesus. Vocês estão entendendo? Eu preciso viver Jesus e ela precisa viver Jesus. E assim nós vamos nos despojar de todo o egoísmo, de todo o orgulho, de querer sempre se sobrepor ao outro, de mostrar que... E aí sim nós vamos viver um caráter de humildade, e a unidade vai ser aperfeiçoada em nós. Glória a Deus. Agora eu quero ler com você Filipenses 2, e é lindo esse texto, é lindo, é lindo, é lindo, e nós vamos só vamos ficar nele, praticamente agora, no capítulo 2, a partir do versículo 2, nós podíamos começar pelo 1, que é muito bonito, mas eu vou pontuar a partir do 2 aqui, tá? Olha só, o Espírito Santo, usando Paulo, diz: completai a minha alegria. Completai a minha alegria. Eu vou ler desde o início aqui, deixa eu pegar o texto. Filipenses 2, 2. É isso mesmo. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha esse versículo 2, que coisa forte. Aí que eu falo para você, irmãos, que quando você pensa que entendeu alguma coisa sobre unidade, você chega à conclusão que você não sabe nada. Por isso que eu te digo que todos os atributos de Deus são infinitos. Nós não podemos achar que, nós já vivemos unidade. Nós estamos muito longe ainda, irmãos. Agora você vai ver, olha só, primeira coisa, pensem a mesma coisa. Você quer alegrar o coração de Deus? Você quer alegrar o Espírito Santo de Deus na igreja? Nós precisamos buscar como igreja o mesmo pensamento, a mesma disposição mental. Isso fala de unidade de pensamentos. Você já pensou o dia que nós começamos a pensar todos com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, a mesma coisa? Mas se está escrito na palavra, esse é o padrão de Deus para nós. Amém? Olha lá, tenham o mesmo amor. Esse amor aqui está ligado com, não está falando do amor ágape do próprio Deus, mas está falando do amor de valores, que nós possamos amar a mesma coisa. Vocês estão entendendo? É um sistema de valores semelhante, igual, unidade nos nossos valores. Como igreja nós temos que buscar isso. Amém? Qual que é o nosso valor maior? Cristo Jesus. Mas ele é expresso de muitas maneiras. O amor, o próprio amor que diz lá em Gálatas 5, diz que o fruto do Espírito é amor. Aí ele diz bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e tantos outros, né?
Então assim, esses valores precisam fazer parte dessa família, da sua casa, amém? Então a unidade que Deus tem para nós como padrão, é o mesmo pensamento, os mesmos valores. Olha só, sejam unidos de alma, aqui está ligado com motivação. Irmãos, o dia que a igreja toda tiver a mesma motivação, vai acontecer como aconteceu de forma errada, lá na Torre de Babel, porque eles tiveram uma única motivação, de levantar um grande edifício, de maneira que o seu pico chegasse até as nuvens do céu. E aí Deus olhou para aquilo e disse: olha, a motivação do povo é uma só, pena que é para o mal, né? Então vamos lá e vamos confundir a coisa lá, mas a unidade, a Bíblia diz que Deus disse: não haverá limites para aquilo que eles empreenderem. Por isso o próprio Deus teve que descer e intervir, confundiu as línguas. Aí você vê como a comunicação é importante para a unidade, né? Amém, queridos? Vocês estão entendendo? A mesma motivação, nós temos a mesma emoção, a mesma motivação de fazer a obra, de conquistar almas para Jesus, de discipular, de fazer a obra de Deus. Se todos nós estivermos com a mesma motivação, aí nós estamos vivendo a unidade no padrão que Deus quer. Mesmo pensamento, os mesmos valores, a mesma motivação. Já pensou que coisa linda? Quantos querem profetizar que nós vamos viver isso? Eu profetizo em nome de Jesus. Eu quero viver isso. Eu quero. Isso é comunidade. Não é só para botar aqui na frente bonitinho, não. Eu quero viver comunidade, unidade, unidade de pensamentos, unidade de valores, unidade de motivações. Amém? Tenham o mesmo sentimento. Aí é demais, cara. O mesmo sentimento. Sentir a mesma coisa. Sabe o que significa isso, irmãos? O que dói para um, dói para todos. O que alegra um, alegra todos. Deus quer nos unir nesse nível, irmãos. Deus quer gerar em nós um sentimento de família. Você sabe quando um membro, porque a Bíblia fala isso lá em Romanos, quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece com ele. Mas será que é esse padrão de relacionamento que as igrejas têm vivido hoje? Meu irmão, é cada um por si, Deus por todos. Mentira, porque Deus não está em lugar que não tem unidade. É mais uma vã filosofia. Porque Deus está onde há unidade e bênção. Essa foi a primeira ministração, Salmo 133, lembra disso? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então vamos lá, versículo 3. Aí vem a exortação. Irmãos, queridos, vocês querem viver essa unidade? Então, não façam nada por partidarismo ou vanglória, tá? Mas nós vamos entender essas duas palavras, tá? Primeiro, partidarismo é da onde vem a palavra partido. E no dicionário, partido, literada, corpo de Cristo. Diego, por isso que nenhum osso de Jesus podia ser quebrado. Porque osso quebrado significa que o corpo foi partido. Vocês estão entendendo? E Deus, o corpo de Jesus, e quando lá em 1 Coríntios 11 vai falar sobre ceia do Senhor, antes de falar sobre ceia, você vê o apóstolo Paulo tratar assuntos que diz respeito justamente a isso, partidarismo. Eu tenho ouvido que uns dizem que um é de Apolo, outro é de Cefas, outro é de não sei quem, e cada um aí no seu partido. Ei, peraí, mas foi algum deles crucificado? Foram eles que morreram por você? E aí depois é que ele começa a falar da ceia do Senhor. Por quê? Porque é exatamente nesse ponto é que muitos podem tomar ceia indignamente, porque estão divididos entre os irmãos,
Isso é muito sério, irmãos, diante de Deus. Nenhum osso sequer de Jesus foi partido. Sua carne foi rasgada, foi dilacerada. Todo tipo de sofrimento, o sangue dele foi derramado por completo, mas os seus ossos não foram partidos. Por quê? Porque representa eu e você, representa a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus deve estar unida. Quem pode dizer amém? Quem consegue entender a seriedade de quando você começa a fazer partido? Olha só, essa é a definição de partido: grupo de pessoas unidas pela mesma opinião, interesses ou ideologia política, convicção sobre algo. Aqui começa o problema da igreja, porque aí começam, eu penso assim, eu acho assim. Olha, sempre tem o eu antes, né? Eu creio assim, e aí começa a disseminar os eus, eu acho, eu penso, eu sinto, eu não penso assim, eu não concordo, eu não, e aí começam a formar, não, eu concordo, é verdade o que você está falando. Então, aí ali já fica um partido daqueles que não concordam com X, aí o outro partido são aqueles que concordam com Y, e aí começa a surgir os PMDB, os PDT, os PSDB dentro da igreja, só não PT. Mas infelizmente tem até PT dentro da igreja. Não, irmãos, eu não estou falando de política, em nome de Jesus, foi só uma brincadeira, tá? Mas o que eu quero dizer é que é exatamente esse partidarismo, e muitas pessoas trabalham no corpo de Cristo. Por isso que ele diz, não façam nada. Significa o quê? Que muitos estão fazendo coisas em nome do seu partido, e não no nome do corpo, para glorificar a cabeça. Vocês estão entendendo? Porque o nosso partido só é um, irmãos, o nosso partido é Cristo Jesus. Ele é a cabeça do corpo, e dele vem o comando de todas as coisas. Mas até nós atingirmos aquela unidade da fé que diz lá em Efésios capítulo 4, até nós temos o pleno conhecimento do Filho de Deus, os pensamentos podem divergir, irmãos, mas não nos podem separar, e não se pode contaminar uns aos outros com pensamentos contrários. Se você pensa diferente, guarda no teu coração, e espera o tempo certo. Ou Deus vai te convencer, ou Deus vai mostrar que fulano ou ciclano estão errados. Mas nunca quebre o vínculo. Amém? Não quebre a unidade. Não contamine outros, não forme partidos, porque isso é contra o corpo de Cristo. É a mesma coisa que você pegar um machado, ou um martelo, ou um porrete, e bater no corpo de Jesus, e quebrar seus ossos. Por isso, isso é muito sério, irmãos. Amém? Não façam nada por partidarismo, tudo isso cria divisão do corpo. Toma cuidado, não façam nada por vanglória. O que é vanglória? Convencimento, nem sempre fundamentado na realidade, dos próprios méritos, qualidades ou talentos. Vaidade e jactância, é aquele que busca glória para si, e está muito ligado com o partidarismo, porque normalmente uma pessoa que faz partido, é porque ela quer glória para ela, é porque ela não aceita não ser o centro das atenções. Muitas dessas pessoas são pessoas que não estão resolvidas na sua própria alma, e buscam o quê? Aprovação de pessoas, e tudo de uma forma espiritual, mas que divide o corpo. Irmãos, qualquer coisa que peca contra a unidade, está dividindo o corpo de Cristo. E o orgulho, a vanglória, faz parte, está muito vinculado no partidarismo. Sim ou não? Quem consegue perceber isso? Eu sei que vocês vivem isso não só dentro da igreja, mas às vezes no ambiente de trabalho. Mas lá fora a gente entende, irmãos, são ímpios,
Mas aqui dentro não pode acontecer isso, em nome de Jesus. Vamos lutar para que não haja partidos e que pessoas não busquem glória para si mesmas. Aleluia! Porque tudo isso peca contra a humildade e contra a unidade. Olha lá, a segunda parte do versículo diz assim: mas por humildade. Então, não façam nada por partidarismo, nem por vanglória, mas por... O que diz? Quero ouvir vocês, irmãos. Humildade. E essa humildade tem que ser tão grande, querido Diego, que nós temos que olhar para as pessoas como superiores a nós mesmos. Pá, agora pegou, hein? Agora deu uma bicuda no meio da canela. Porque qual que é o problema central aqui? Por que não nos deixa ser humildes? É termos um olhar altivo. Toda vez que a gente julga um irmão, nós estamos nos colocando numa posição de juiz e colocando ele no lugar de réu. Superioridade. A palavra acabou de me sumir. Altivez de espírito. Obrigado, querido. Me veio autismo. Autismo é outra coisa. Altivez. Vocês estão entendendo? Porque aqui diz, olha, se vocês forem fazer qualquer coisa, façam por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Amém, queridos? Vocês querem viver a unidade no padrão da palavra de Deus? Nós precisamos buscar esse caráter de humildade e olhar para Jesus. Olha só, qualquer obra só tem valor se for realizada por amor, com humildade. Por isso que quando a Bíblia começa a falar de dons espirituais, ali em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12, né? Ele sempre vem e fala de amor também. Aí ele fala sobre os dons no capítulo 12, 1 Coríntios 12, fala de dons no capítulo 14, mas aí ele põe o recheio aí, ele põe o hambúrguer desse lanche. E ele diz, olha, eu vou mostrar para vocês o melhor caminho. O caminho é o amor. Ainda que você fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada vai te aproveitar. Ainda que você tenha tamanha fé e diga para os montes, saia daqui, lança-te de lá, se não tiver amor, nada se aproveita. E ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, nada se aproveitará se não tiver amor. Vocês estão entendendo? Humildade. Colocar os outros em posição maior que a sua, vai na contramão de todos aqueles pensamentos filosóficos que estão na nossa bagagem. E nós precisamos pedir para o Espírito Santo e renunciar esses pensamentos que alimentam o nosso ego. Eu posso, eu sou, eu, porque é isso que está levando à decadência dos relacionamentos, dentro da sua casa, com seus filhos, e principalmente dentro da igreja. É o eu posso, eu sinto, eu creio, não, eu. Irmãos, em nome de Jesus, a humildade, ela vai contra tudo isso, e Jesus veio para nos mostrar o exemplo maior. Por isso, que a partir do versículo 5, até o versículo 8, o Espírito Santo nos adverte, tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Aí que nós vamos começar a aprender esse caminho, que vai nos dar esse caráter de humildade, que nos permitirá viver a verdadeira unidade. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Primeiro, ele não se apegou à sua posição, mesmo sendo ele Deus. Que coisa linda. Ele, como Deus, não disse, agora
eu vou permanecer Deus e o homem que se vire. Se ele não vier até mim, o problema é dele. Foi isso que Jesus fez? Ao contrário, o dia que se reuniu a Trindade para tentar resolver o problema que o homem causou, Jesus disse: Pai, eu vou, eu deixo a glória, eu deixo o trono. Ele se esvaziou, ele entregou todos os seus direitos. Vocês estão entendendo, irmãos? Enquanto a gente não aprender a entregar direitos, enquanto a gente não deixar morrer a nossa justiça própria, nós não vamos ter o caráter que Jesus quer, e não vamos conseguir viver a unidade que Ele espera de nós. Outra coisa que a Bíblia diz: fazendo-se servo. Vamos lá então, versículo 6. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Eu quero alertar você para essa palavra, a si mesmo. Fala comigo, a si mesmo. A si mesmo. Essa atitude de quebrantamento, de esvaziamento, de humilhação, é algo intencional e pessoal. Nós temos que decidir nos esvaziar. Vocês estão entendendo? E pedir força para Deus, porque não é fácil. A força vem dele, amém? Mas a decisão é nossa. Ele se esvaziou, ele se colocou na forma de servo. Você consegue imaginar Deus sendo servo de homens pecadores? Eu acho que Jesus era tão humilde, tenho certeza, que a humildade dele era tão grande, que as pessoas, ele exaltava as pessoas e colocava elas em posição superior, e chegou no ponto culminante em que ele pegou uma vasilha de água, colocou uma toalha sobre os ombros, e foi lavar os pés dos seus discípulos. Meu Deus do céu! Vocês estão entendendo? Como nós estamos longe ainda de um coração como Ele quer? Ele se humilhou, Ele trocou a glória pela vergonha. Olha só, foi servo, trocou o trono pela... E aí? E aí? Você está disposto a perder o teu trono e colocar a toalha no teu ombro? Você está pronto para servir? Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho da unidade. É aí que se constrói o caráter de humildade. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vocês estão entendendo, irmãos? É exatamente o caminho da morte do ego, que muitos não querem. E é porque esse ego seu e meu está vivo, que a igreja está do jeito que está. E é por causa desse ego que nós não deixamos morrer, que nós não colocamos na cruz, que o poder de Deus já não opera como operava antes, que a unção de Deus já não vem com tanta intensidade como vinha outrora, porque tudo isso vem quando há humildade e quando há unidade. Vocês estão entendendo? É esse processo de esvaziamento. Veja bem, por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem natural é loucura, porque vai exatamente na contramão de tudo que você ouve, de todos os conselhos que você recebe, de tudo que você vê nos filmes, na televisão. Agora é empoderamento feminino, empoderamento, ou seja, essa palavra agora virou jargão, né? Você tem que se empoderar. Misericórdia, Deus. E quanto mais esses conceitos estão caindo no coração da humanidade, mais absurda e mais terrível tem se tornado as gerações, sim ou não? Então nós temos que realmente reaprender tudo. Então vamos ver as conclusões de tudo que nós aprendemos pela palavra hoje, tá? Primeiro, nós precisamos decidir nos esvaziar.
É literalmente aquilo que acontece com a bexiga. E você precisa estar convencido de que você é cheio de você mesmo. Você é cheio de conceitos. Você é cheio de orgulho. Você é cheio de eu sinto, eu acho, eu penso, eu creio, vai ser assim, vai ser assado, eu já decidi, vocês estão entendendo? Então eu preciso o quê? O que a gente faz com a bexiga? E aí ela vai diminuindo de tamanho até se esvaziar. Amém? Foi o que Jesus fez, deixando a sua glória. De toda a bagagem filosófica mundana e egoísta que nós recebemos ao longo da nossa vida. Você precisa renunciar a isso. Amém? 2, precisamos crucificar o nosso ego. Aceitar esse caminho que Jesus fez para nos resgatar. É um caminho de cruz mesmo. De esvaziar-se, de se fazer servo, de humilhar-se, de ser obediente. Nós não queremos isso, isso vai contra todas as filosofias que recebemos. Mas enquanto você não se esvaziar delas, você não vai viver isso aqui. Enquanto você não viver isso aqui, você não vai experimentar a unidade. E enquanto você não experimentar a unidade, você não vai experimentar a unção que desce da cabeça, pela barba, até a orla dos mantos. Vocês estão entendendo? Está tudo ligado, irmãos. Está tudo ligado. Olhar para o outro como superior a nós mesmos. Irmãos, vamos pedir para Deus se olhar. Põe tua mão nos teus olhos aí. Vamos profetizar. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor profeticamente que o Senhor mude a nossa ótica, a maneira que nós olhamos para as pessoas, que possamos olhá-las numa ótica de Cristo, considerando os outros maiores do que nós. Tira de nós essa arrogância, esse espírito altivo que nós temos, papai, e que possamos ter o mesmo coração de Cristo Jesus e o mesmo olhar, em nome de Jesus, amém? 4, buscar a verdadeira unidade. A verdadeira unidade, como nós vimos no início, é unidade de pensamentos, é unidade de valores, é unidade de motivação, é unidade de sentimentos, amém? Não podemos aceitar nada menos do que isso. E aí sim, meu irmão, nós vamos viver o amor de Cristo. É possível vivermos isso? Essa é a pergunta. Porque às vezes a gente prega, você diz, mas isso aí é muito utópico, isso nunca aconteceu na história. Como que não? Se está escrito que lá em Atos 4:32 eles viviam isso, olha, da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar, sentimento e maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo. Glória a Deus. Então a resposta é essa: sim, é possível nós vivermos, se nós buscarmos esse caráter de humildade, se estivermos dispostos a passar por esse caminho de esvaziamento, se deixarmos essas bagagens filosóficas que empoderam o nosso ego, e se começarmos a clamar, Jesus, me ajude a aprender de Ti, a ser manso e humilde de coração. A humildade, queridos, é a chave da verdadeira unidade que vem de Deus, amém? Fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela sempre nos desafia a vivermos uma vida melhor, uma vida mais parecida com Jesus. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor mude a história das nossas vidas e desta igreja. Eu sei que toda a criação aí fora está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, e a marca dos filhos de Deus é esse caráter de humildade, e a capacidade, Senhor, de vivermos uma unidade que o mundo jamais experimentou. Como falamos no início do culto, Pai, nós não vivemos neste mundo, para este mundo, mas vivemos o reino de Deus, e o reino de Deus é um reino de humildade, é um reino de unidade.
Por isso eu peço, Senhor, construa em cada um de nós, a começar por mim, Senhor, um caráter de humildade, um caráter esvaziado de todas estas filosofias. Eu renuncio hoje, por mim, pela minha casa e por toda a tua igreja, a todos os pensamentos que são contrários a Cristo Jesus, contrários a este coração humilde de Jesus. Pai, desconstrua tudo isso, papai, e nos dá um coração novo, um coração humilde, um coração que olha para os outros como superior a si mesmo, um coração vazio, um coração de servos uns dos outros, um coração que perdoa, um coração que ama verdadeiramente. Produza nesta igreja, em cada um de nós, em todos os nossos relacionamentos, como diz ali no versículo 1 de Filipenses 2, entranháveis afetos e misericórdia, laços de afeição profundos. Queremos viver a verdadeira aliança uns com os outros, e assim também contigo, papai. Assim eu abençoo a tua igreja, Senhor, para viver de uma maneira santa e humilde, e que o Senhor venha nutrir todos os relacionamentos, curar os relacionamentos que estão feridos por causa do ego e do orgulho, e trazer vida e unidade verdadeira e genuína para a igreja de Jesus, para a comunidade evangélica de Bebedouro, para todas as igrejas dessa cidade, para todas as igrejas desse país, para todas as igrejas das nações da terra, e que o mundo creia que o Senhor foi enviado ao ver a manifestação da unidade que brota de corações humildes. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. E graças ao Senhor. Eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça,
apareça e eu me constranja e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Graça e paz. Glória a Deus.